Olá, eu sou a doutora Sara Bessi e hoje estamos com mais um Forecast, o podcast do For Surgery. E hoje temos um convidado muito especial, um amigo, parceiro de muito Alan For, parceiro, professor do For Surgery, e seja bem-vindo. Obrigado, Sara. Sérgio, se apresente para o pessoal, me conta um pouquinho, já se apresenta e já me conta um pouquinho como começou a sua jornada no Alan For, que vai ser o nosso tema do Forecast de hoje. Bom, eu comecei, vamos falar um pouquinho de como eu comecei na implantodontia, né? Eu comecei em 2008, se não me falha a memória. Eu estava num aperfeiçoamento de implante e lá a gente fazia muita questão de enxertia, muito implante, né, com reconstruções. E durante muito tempo essa foi a minha realidade clínica, né? E aí em 2016, quando eu fui fazer uma especialização de implante para me atualizar e estar muito mais próximo da realidade, eu me deparei com essa técnica que, para mim, foi ali a grande virada de chave, né? Mas assim, para falar dessa virada de chave, tem que contar um pouquinho antes, porque durante a especialização, né, a gente se depara com uma mente muito travada dos conceitos que foram iniciados inicialmente, né? A questão da enxertia e tudo mais. E aí depois, com o andar da carruagem, eu demorei um pouco para fazer essa virada de chave, né? Para entender, porque a gente tinha, quanto mais implantes, melhor, que tinha que fazer enxerto, tinha que fazer levantamento de seio, porque, enfim, inúmeros probleminhas que a gente encontrava na enxertia eram tentados consertar. E aí, a hora que você falava de 4 implantes, carga imediata, alto torque, isso aí bagunçava toda a minha cabeça naquele período, né? E aí, obviamente, os conceitos foram quebrados, né? Aquela crença que a gente tinha de que só o enxerto era o caminho, acabou ali, né? Eu falo que o Alan For, na verdade, foi um marco importante na minha carreira como implantodontista. Acho que na nossa, né? Na nossa e nas clínicas, né? Porque a gente muda, a gente enxerga, né? Abre a mente, né? Para aprender. E aqui em São Carlos, aqui nas clínicas, foi você que trouxe o conceito para cá, né? Então, já aproveito também para te agradecer o que aconteceu alguns anos atrás, mas realmente foi um marco importante, né? E a gente já conversou aqui em outros podcast também sobre a virada, no quanto isso impacta a gestão, o quanto isso impacta em todos os quesitos, né, que eu costumo dizer que não é só o Alan For, né, não é só o Alan For, não é só a técnica, não é só a técnica, porque tem muita coisa envolvida e é isso que a gente vem trabalhando aqui nos podcasts, né, contar um pouquinho de tudo que envolve ela por trás. E realmente é um marco, uma virada importante, e é o que a gente escuta, é o que eu escutei de você, é o que eu recebi, o que aconteceu comigo, e hoje a gente, com o For Surgery, passa isso pra frente para os nossos alunos, né? E todos falam a mesma coisa. Sim. Né? Então fala, nossa, foi um marco na minha vida, foi uma virada de chave, e no Instagram, no nosso Instagram, a gente recebe bastante dúvidas, muita coisa sobre o Alan For. E hoje vamos focar um pouquinho na técnica, né? Então tem muita coisa envolvida. Falei outro dia, a gente poderia passar dias e dias conversando sem corte, sem nada, para falar sobre o Alan For e tudo que envolve ele. Mas eu acho que hoje a gente podia focar um pouquinho em alguns conceitos que são as dúvidas do pessoal de rotina, né? Essas dúvidas é exatamente o ponto onde você vai fazer a virada de chave, né? Porque eu cansei de ver cirurgias com 4 implantes e que até com 6, que você viu que os conceitos que estavam aplicados ali de posicionamento, de polígono, de distribuição de força, era extremamente complicado. Por quê? Porque se tinha um conceito de colocar implante dentro de osso ou onde tinha osso, no caso o osso alveolar, né? Exato. E hoje, depois desses conceitos mais estudados, vamos dizer assim, porque o Alan For tem pouco tempo, vamos dizer assim, são 25 anos mais ou menos, se não me falha a memória, de literatura. Não é pouco, né? É pouco, mas é bastante. É o suficiente. É o suficiente, mas o que as pessoas demoram a aceitar, a visualizar o novo, né? Sim. E aí a hora que a pessoa percebe que não são só 4 implantes, que tem uma base conceitual por trás, isso faz a virada de chave. Porque não é só sair colocando 4 implantes em qualquer lugar, né? O Alan For tem todo um conceito. Exato. Mas é importante essas dúvidas e entender em que momento você também está preparado para receber essas informações. Porque eu falo que como um bom implantodontista, né, todos
temos essas dúvidas, né? Porque se você faz cirurgia, entende de implante, são as dúvidas que vão bater na sua cabeça, né? O importante é estar com a cabeça aberta para receber esse conceito que ele é teórico, comprovado e toda a logística ali que envolve toda a comprovação e os conceitos que garantem que o All-on-4 funciona e o porquê que ele funciona. Exato. Não é simplesmente coloca 4 ali, não, existe um porquê da gente fazer isso, né? E o porquê funciona. Então, vamos ver se a gente consegue... Só um detalhe, essa questão desse conceito, né, essa mudança de conceito. Muitos colegas, a gente pega diariamente ali, né, 4 implantinhos e tal, e a hora que você vai ver, toda essa base que a gente falou, tá tudo errado. Então, assim, ele se sente travado, porque ele aprendeu a andar pra frente, aí vem alguém e fala assim, meu amigo, não é só pra frente, você pode andar pra trás, de costas, que você vai ter um resultado até melhor do que andar pela frente. Aí dá um bug na cabeça da pessoa, né? Sim. Então, a hora que ela tá preparada para ouvir sobre esses conceitos que a gente vai falar, aí a virada de chave acontece mais fácil. Né? É isso aí. Uma das perguntas que eu mais recebo, e vamos começar com ela, que acho que a partir dela a gente consegue explorar todos os conceitos que envolvem ali. Pessoal, a primeira coisa, você coloca só 4 implantes, mas e se você perde um? É o que eu ouço, assim, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é essa pergunta, né, que eu recebo bastante no Instagram, já perdi a conta de quantas vezes eu já respondi essa pergunta, mas é importante, porque a partir dela a gente entende que não é só colocar 4 implantes de qualquer forma, né, Exato. Que tem um porquê deles, e aí, se colocar 4 e perder um? Pois é, então, aí que tá. Tem que ver aonde esse implante tá. Qual é a distribuição desse implante? Isso acho que vale muito mais. Porque qual é o implante que mais sofre? São os últimos, os distais. São os implantes distais. E normalmente qual é o implante que você perde? Você vai perder o distal. Então você vai deixar aquele braço de cantilever ali? Sim. Será que isso vai ser bom para a tua prótese no futuro? Talvez no primeiro momento você consiga resolver, mas e lá na frente? Sim. Né? O implante que normalmente se perde é o que vai estar mais próximo do seio, e se você colocou 6, ele já está ali próximo do já seio, tá no limite, ou até né? dentro do seio. Então ele normalmente é um implante mais curto, é o que vai sofrer mais carga, Exatamente. É o que vai perder. Então, se a gente simplesmente você perde um implante e perdeu o distal, você vai deixar aquele cantilever super extenso, você vai acabar perdendo os outros. Os outros, exato. Né? Exato. E uma coisa que eu sempre digo também é que não faz sentido, coloquei 4, vou colocar mais um. Na distribuição das forças, esse um não vai fazer diferença, né? E colocar mais um ali só por colocar, normalmente ele vai ficar muito próximo ao outro. Exato. E vai dificultar a higienização do paciente. E que também vai ser uma falha, né? E vai perder. Porque aí ao longo do tempo, esse implante vai ser perdido por uma falha na higienização do paciente. Até no limite da própria técnica, às vezes a gente coloca um a mais, pensando naquele paciente bruxista ou naquele caso mais limite. Você fala assim, vou colocar esse um a mais aqui para garantir de não ter que mexer. E normalmente ele acaba ficando lá para sempre. Não se usa. Não se usa, exatamente. Esses conceitos são importantes e até uma das coisas que a gente já entra como conceito é a inclinação desse implante distal, né, Sérgio? Porque a inclinação, essa é a virada da chave. A hora que a gente inclina esse distal, o grande objetivo disso é que a gente diminua o cantilever da prótese, né? E fugindo ali do seio. Fala um pouquinho aí sobre essa inclinação dos implantes. Você sabe que esse inclinar o implante é o medo maior de todo implantodontista, né? Porque ele acha que você vai colocar aquele implante e aquele implante vai sofrer muita carga por ele estar inclinado, né? E hoje a gente sabe pela literatura que não é bem assim, né? A gente já tem muitos estudos que falam isso. Mas a gente ainda é receoso em fazer a virada de chave e buscar essa mudança, né? E quando você vai mudar esse implante de posição, você vai travar ali num osso melhor, você vai ter uma distribuição melhor de cantilever, você vai conseguir fazer com que a biomecânica da tua prótese seja muito mais eficaz do que se você tivesse um implantinho pequeno ali, de repente dentro do seio ou numa área enxertada, né? Sim, e aí a gente já tem uma diferença também entre o osso natural e o osso enxertado. Isso não precisa nem falar, né? Porque quando a gente faz o levantamento de seio, tudo bem, está comprovado também, existe a confiança da técnica também, Sim. Mas o paciente fica 2 anos dentro da clínica, né? Vamos pôr 1 ano e meio, 1 ano a 1 ano e meio dentro da clínica, com uma prótese provisória, incomodado com aquela prótese reembasada o tempo inteiro. E aí eu levanto uma bola, né? São 3 cirurgias. 3 cirurgias. E aí você pega um paciente ansioso,
São 3 sedações. né? Né? Então, é para fazer o enxerto, para fazer os implantes, para fazer a reabertura e esse paciente dentro da clínica todo esse tempo incomodado. Então, a satisfação vai lá embaixo, Sem né? contar que você perde grandes chances de fechar outros casos Outros se esse casos. paciente estiver na recepção. E esse lance de colocar o implante em um osso que não é enxertado é um dos motivos da gente inclinar ele. A gente busca o pilar canino. Padrão ouro, né? Padrão ouro. Então, a gente busca uma das melhores estruturas ósseas que a gente tem. A gente inclina, foge do seio maxilar, porque ele vem tangenciando todo o seio, Exato. né? E a gente põe a ponta do implante, né, o ápice do implante, em um osso. De excelente qualidade na maioria das vezes, né? Sim. E é ali que ele vai fazer o travamento dele, né? Aí vai deixar aqueles torques elevados. Que a gente já entra em outro conceito, os altos torques. Pois é, que também é um medo de muita gente, né? Sim, mas a gente sabe... Você tinha esse medo? Você sabe que os altos torques não me preocupavam muito, não. Porque eu já via você fazendo há muito tempo, então eu tinha segurança com isso. Mas tem muita gente que Eu me lembro da primeira formação, que a hora que chegava em 45, 50 newtons, o professor falava assim, não, volta um pouquinho, porque tá muito alto esse torque. Sim. E hoje, a hora que bate os 45, eu fico frustrado, né? Sim. Hoje a gente tem muitos artigos aí que mostram, né? Até o pessoal, se quiser, pode me cobrar lá no Instagram que eu mando pra vocês, que mostra que não faz o menor sentido o medo de altos torques, né? Antigamente tentou dizer sobre uma possível necrose que podia acontecer ali, por isso que não podia ser torques tão altos, né? Mas hoje em dia isso está muito mais do que consolidado. Ainda tem poucos estudos assim a longo prazo para a gente afirmar com toda certeza, mas o grande medo dessa colocação era justamente a necrose por isquemia, né? Sim. Que é o medo de todo mundo pelo aquele implante entrar com aquela pressão, esmagar as células e ali realmente você ter uma falha do teu implante, né? E hoje a gente sabe que isso não é a realidade, né? A gente consegue fazer esse alto torque tem um sucesso, os próprios artigos mostram, né, as altas taxas de sucesso, mesmo com torques altíssimos. Né? Sim. O único risco que existe do alto torque é você ter uma fratura ali da tábua óssea. Ele tem vários probleminhas que a gente tem que tomar cuidado, não é porque alto torque é bom que tem que pegar a mão ali e segurar o meio termo. Existe uma segurança e como também fazer isso, não é sair fazendo de qualquer forma, porque tem outros problemas que podem acontecer. Exato. Mas é seguro se feito da forma que tem que ser feita, né? Até porque as empresas de implante, nem todas elas estão preparadas para os altos torques. Sim. Se você ler o catálogo das empresas, tem implante lá que é 45 newtons. E aí você vai instalar um alto torque ali, você acabou com o teu implante, acabou com a tua cirurgia, acabou com tudo, né? Quebrar uma chavinha lá dentro é complicado. Mas de forma segura, é seguro fazer. Sim. Né? É super seguro fazer. Não é. Eu acho que pensando no meu processo aí com o Alan Fork, que na verdade a gente vê pelos nossos alunos também, é o fato de inclinar o implante ali, né? Porque a nossa mão está preparada para fazer o paralelo. Exato. Então, a hora que a gente tem que inclinar o implante, parece que você fala, opa, parece que eu nunca fiz implante na vida, Exato. Né? Então, mas também faz parte da curva de aprendizado, né? Então, enxergando a anatomia ali, o seio, o pilar canino, que a gente enxerga diretamente tudo isso, né, durante a cirurgia. O campo de visão é fundamental para você entender as estruturas anatômicas, né? E isso faz com que a gente consiga, entendendo essa inclinação, e no começo a mão tende a ir para o paralelo, mas é aos poucos, né? Aqui durante o nosso curso a gente mostra os passo a passo, como que a gente consegue fazer para que essa virada de chave se torne mais fácil. Tem umas sacadinhas, uns macetes que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Com a nossa experiência cirúrgica, e a gente vai colocando para os alunos e vai falando, aqui é a melhor trajetória, aqui é o melhor caminho para você conseguir fazer essa inclinação. E aí isso aí se torna muito rápido em poucos dias, né? Sim. Mas você sabe o que eu acho que o porquê a técnica é tão apaixonante é justamente por isso, porque cada cirurgia ela é única. Então todos os conceitos que a gente está conversando aqui de forma de bate-papo, a gente tem que estar com isso muito ativo durante a cirurgia. Então todos os conceitos a gente precisa aplicar. Então a cabeça, é muito gostoso você ficar Acho que a gente pensando, vai fazer um monte de sinapse no meio da cirurgia. Diferente daquela cirurgia que você vai lá, paralela tudo, e aí parece que fica uma coisa muito mais mecânica. Então eu sinto, eu gosto
adrenalina positiva, vamos Sim. dizer assim, de você ter que pensar e Até porque você raciocinar. tem que sentir a qualidade óssea, não é só Sim. colocar reto ali, né? Você tem, aqui acho que essa inclinação aqui, você vai pegar um osso de melhor qualidade só pelo fato de mudar um pouquinho a trajetória. Sim. E aí isso muda toda a sua cirurgia, né? Sim. Outro conceito legal também que é o que a gente faz, porque o grande problema é a questão da carga imediata na maxila, né? E a mão Que é um traz tabu, isso, né? que é um tabu, porque a carga imediata na mandíbula, Muita gente qualquer faz. implantodontista faz, né? É. Mas a hora que a gente vai pra maxila que o bicho pega. Então, uma das coisas que faz com que a gente consiga, com a técnica All-on-4 também, fazer a carga na maxila é a subfresagem, né? E o approach palatino também. Vamos falar um pouquinho sobre os dois aí, que acho que eles estão juntos. Vamos começar pelo approach, porque uma coisa vai acabar ligando a outra, Sim. né? O approach é só o fato de você mudar o teu campo de visão, né? A gente, como implantodontista, na maioria das vezes está ensinado a olhar rebordo, né? Sim. E aí você vai pegar aquela maxila trésica, aquela maxila fininha, e aí você fala, aonde eu vou pôr? Vou fazer reconstrução em bloco, eu vou fazer o levantamento de seio, às vezes até o levantamento de seio você vai ter que fazer reconstrução vestibular, porque não tem, tá tão fino aquilo, né? Que a parede está alta, enfim. E aí, com a vinda do approach palatino, que diga-se de passagem, foi descrito na literatura em 95. 95. Tem tempo. E aí a gente consegue mudar, né, a inclinação do nosso implante, a gente consegue buscar aquela parede vestibular para poder realmente colocar o implante no conceito que muda um pouco, que é o conceito de ancoragem, não mais conceito de colocar o implante 100% dentro de osso, né? Então a gente vai ter aquelas espiras expostas ali pro palatino na técnica da approach, né? Que acho que é uma agonia, hein? Que dá um medo em todo mundo. Pode pôr um ossinho ali. Mas ali, essas espiras ali na palatina também é super tranquilo, né? Você não tem necessidade nenhuma de fazer preenchimento ósseo ali. A própria estrutura da gengiva ali do palato tá super tranquilo. A gente tem acompanhamento de anos e anos, né? A própria literatura fala que não forma nada, né? Porque a gente tem um tecido muito espesso ali, né? Sim. E aí que faz a grande virada, né? Os nossos, assim, os casos mais antigos que você tem comentado, os seus feitos ali, estão com 5, 6 anos, né? Desde 2016 foi quando eu comecei a mexer com o All-on-4, né? E o bom é que eu tenho essas documentações, na época eu gostava muito de documentar. Sim. E então, assim, hoje eu vou te falar que a taxa de sucesso tá beirando os 98%, se não mais, né? Sim. Eu não, assim, a gente perde uma carga ou outra, mas às vezes porque não tá direcionado com todas as ferramentas possíveis, né? Sim. Ou até o próprio paciente tem um osso da estrutura óssea. Exatamente, né? Mas assim, de maneira geral, a taxa de sucesso é altíssima, né? A gente, até quando a gente vê em relação a carga na maxila, e é claro que o paciente está muito bem orientado em relação a isso também, né, Sérgio? Porque a gente não sai prometendo a carga imediata para o paciente, mesmo quando a gente faz o All-on-4 de olho fechado, né? Então a gente não conversa com o paciente com a certeza, mas é claro que todos esses conceitos e o All-on-4 faz com que a probabilidade da carga imediata seja altíssima. Se a gente seguir o passo a passo, todos os conceitos para você conseguir buscar essa carga imediata, ela realmente se torna aí coisa de 90%, 98% ainda das vezes. A gente conversa com o paciente no sentido dele entender que, claro, eu costumo dizer que no corpo humano nem sempre 2 mais 2 são 4, Exato. Né? E para que ele entenda, caso não dê a carga imediata, o que vai acontecer e como a gente vai seguir dali para frente. Mas o ano passado, o que a gente perdeu de carga? 2 no ano? Muito pouco. Acho que foram 2 casos ali que não deram carga em maxila, né? E se for colocar em mandíbula, acho que foi 0, né? Mas vamos pensar aí na maxila, o ano passado a gente deve ter tido 2, 3 casos, se no teve. Máximo, foram 2, eu acho. Ao longo do ano passado inteiro. Na minha clínica eu não tive nenhum. E a gente faz muita cirurgia por mês, né? Então, a quantidade de cirurgias no mês mostra né, o quanto isso é bem provável, é o que você falou, seguir tudo certinho ali, o quanto que a carga imediata... E outra, existe a curva de aprendizado, né? Sim. Você vai pegando cada passinho, vai construindo isso daí, de repente você tá ali arrebentando, fazendo uma carga em cima da outra... E aí dando até mais confiança de falar, olha, é quase certeza que você vai ter carga, mas eu não posso te prometer.
A gente conversa bastante com os pacientes e a gente tem o termo de consentimento, né? Sim, isso lógico. é importante e o Guilherme Gagliotti já falou aqui com a gente também, várias vezes, a gente tem esse embasamento jurídico junto e é ali que a gente vai conversar com o paciente. O que é fundamental hoje em dia, né? Sim, a importância dele entender que o que pode acontecer, que pode não dar carne e tal, mas é realmente muito, 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 muito raro, né? Porque é o que o Alonfor faz, seguir todos os conceitos. Agora vem cá, você quando fazia enxerto e tal e perdia o implante, você não ficava frustrado? De qualquer Hoje eu fico forma. frustrado se eu não consigo a carga, não se eu perder o implante, né? A gente não tem uma taxa de perda de implante de falar, não, a técnica Alonfor, vou perder. E pelo contrário, quando a gente usa a técnica num osso natural, a chance da gente perder esse implante diminui drasticamente, né? Diferente de um implante no osso enxertado que você fica com medo na reabertura, já dá uma... né? De descolar aquele bloco. Vai tirar o parafusinho do enxerto e o enxerto sai Já junto, virou tudo uma meleca. né? Então é muito difícil ter algum tipo de problema quando a gente usa o melhor osso de qualidade do paciente. Eu acho que assim, o Brené Marques já falava, né? Menos é mais. Sim. Então, por que a gente vai criar tanta dificuldade como primeira escolha? Sim. Né? Eu não sou contra enxerto, a gente faz, né? Sim. Mas assim, não é minha primeira escolha. De forma nenhuma. Eu prefiro trabalhar com as técnicas de ancoragem, porque, primeiro, é muito melhor para o nosso paciente. Não tenha dúvida. Sim. É o que eles querem. Né? O paciente não compra implante, ele compra o resultado final. Até o próprio Gagliotti fala muito disso, né? Que a gente tem que ter o resultado final, a gente tem que entregar o resultado final, né? E o paciente, às vezes ele passou uma vida toda ali sofrendo com os dentes, com tratamento, ou às vezes com medo de vir no dentista, e é aquela coisa, a hora que ele decide que ele quer fazer o tratamento, ele quer para ontem, né? E é claro que tem as limitações individuais de cada paciente é mas a hora que eu sinto isso durante a avaliação, quando a gente mostra para o paciente, às vezes, que ele precisa de algum tipo de enxertia, nossa, você sente no corpo dele que ele desanima, né? E hoje eu recebo muitos no consultório, eu não sei se por conta da região que eu tô, né? Muitos pacientes já chegam na clínica e falam assim, doutor, eu não quero enxerto. Tá? Ou então eles falam assim, se eu precisar fazer enxerto ósseo, eu não vou fazer. E eu não vou fazer, exatamente. É que aí hoje aumenta a nossa responsabilidade, né? Mas é que hoje a gente consegue, até pros casos que o Alonfor Standard não dá certo, a gente ainda consegue entrar com o zigomático, que é um outro, acho que um tema para um outro podcast completo, né? Mas a gente tem essa possibilidade também. Sim. Né? As técnicas de ancoragem, elas variam muito, tem inúmeras variações da própria técnica, né? O fato de você buscar a ancoragem, mudar a inclinação, muda toda a tua logística. Só que aí tem muitas sacadas, né? Não adianta você só inclinar implante se o seu sistema não está preparado para isso. Né? Sim. Isso é uma grande diferença. Também. Porque junto com o approach palotino que a gente estava falando, entra a subfresagem também. Exato. Que é a questão dos kits que a gente tem para poder fazer isso também de forma segura, né? Hoje a gente tem, inclusive, outras técnicas de subfresagem, não só a fresagem escalonada com o próprio implante, mas para um osso de baixa qualidade a gente tem a possibilidade de usar aquelas brocas que fazem a condensação óssea lateral, né? Sim. Que isso também melhora essa qualidade óssea que ajuda também a gente conseguir buscar a carga, né? Sim. Então a gente hoje tem um leque de ferramentas gigantescos, né? A subfresagem é só um deles, né? É o conceito de colocar um implante com um aperto maior que possibilite a nossa carga imediata, né? Sim, isso aí, causando uma estabilidade primária muito boa, possibilitando a carga, que é o outro conceito que a gente sempre fala sobre a estabilidade primária. Né? Quem não quer? Sim. Aliás, hoje quase que 90 e tantos % das minhas cirurgias é a carga imediata. Para mim, é a melhor situação para o osso ele receber aquele estímulo para ter a formação óssea de melhor qualidade ali, né? Sim. Porque a gente sabe que mesmo depois da osseointegração do implante, o implante vai estar corticalizado depois de quase 1 ano. Sim. Então ele precisa ter essa carga. Você imagina, você já ficou ali um bom tempo esperando aquilo lá na área enxertada acontecer e tal. A osseointegração ela acontece num segundo momento ali, né? Isso a gente tem que separar esses dois conceitos. Carga imediata, estabilidade primária não tem nada a ver com osseointegração. Isso aí também é assunto para um outro podcast, porque isso aqui dá
pano pra manga pra gente falar muita coisa. E o que a gente busca quando a gente faz o Alan Fora é a estabilidade primária para que a gente possa entregar uma prótese para o paciente de forma fixa, né? Que ele não fique com aquele desconforto da prótese móvel ali, porque ainda mais um paciente, mesmo que ele tenha algum problema periodontal, quando ele nunca usou uma prótese móvel, mas chega aqui com os dentes todos com muita mobilidade. Já não tem mais salvação. Não tem mais salvação. Você vai colocar uma dentadura num cara que nunca usou uma prótese móvel. Você sabe que essa semana, lá na clínica, eu tive um caso desse, né? O paciente usava PPR, só que já tinha perdido todos os dentes, já estava tudo mole. E a gente instalou uma imediata nela. E ela não conseguiu usar, ela não conseguiu se adaptar, ela tinha muita ânsia. Ela falou, nossa, isso aqui é enorme na minha boca, eu não estou acostumada com isso. Né? Por quê? Porque ela não estava preparada para o Alan Fora. Ela não tinha condições de fazer naquele momento, então a gente só tentou limpar aquela situação para ela ir para uma prótese móvel, para no segundo momento a gente conseguir colocar ela na prótese. Exato. E aí ela passou mal pra caramba. Então, assim, o fato de a gente não realizar a carga imediata, não colocar o paciente numa prótese fixa é um desconforto gigante. E imagina isso no dia a dia clínico, é o que você sempre fala sobre a questão da gestão do espaço, gestão da tua clínica. Você imagina se você tiver 100, 200 pacientes com esse mesmo problema na sua clínica. Uma insatisfação muito grande, né? Porque não tem como. Mesmo quem já está adaptado com uma dentadura, na verdade acaba se acostumando com os problemas, porque se conversar com qualquer pessoa é sempre os mesmos problemas, né? Entrar alimento, o próprio céu da boca. Quem consegue usar, né? Mesmo assim acaba se acostumando, mas com aquela limitação, com coisas que vai comer, e poder proporcionar isso para os nossos pacientes é muito legal. Mas acho que você tanto quanto eu, vê a história dos pacientes, eu gosto muito disso. Eu me lembro de um paciente que a gente fez a carga imediata nele, ele já usava a dentadura há alguns anos, e ele estava super contente com a dentadura dele. E aí eu me lembro, depois de quase 2 anos que ele finalizou o tratamento dele, ele chegou assim, doutor, eu tenho uma coisa para te falar. Eu achava que eu tinha vida social. Eu falei assim, por que você está me falando isso? Porque eu percebi que depois que eu coloquei a prótese fixa, eu consegui sorrir, eu não vou mais naquele canto, eu como nos eventos que antes eu não comia. Sim. Então, assim, a mudança não é só na estrutura da prótese, né? É uma mudança na vida do paciente, né? Sim. Eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Esses dias eu até fiz um post no Instagram falando que é um superpoder, né? Eu até brinquei com a frase do tio Ben lá do Homem-Aranha, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exato. Então, eu realmente me sinto com um superpoder, porque é tão bom o que a gente faz para os pacientes, gratificante para a gente, e ver uma vida transformada em questão de dias, né? 2, 3 dias, 7 dias, a gente consegue mudar a vida de uma pessoa. E isso é muito gratificante para a gente como cirurgião dentista, né? Para a própria satisfação da nossa clínica, os pacientes estarem... Da equipe, né? As meninas, esses dias a gente estava fazendo uma dinâmica de equipe, e uma das meninas falou, um momento de muita felicidade foi eu ver um dia um paciente se olhando no espelho com um sorriso novo, né, e caindo em prantos, né, porque... Que é algo que a gente não consegue com a carga tardia, com as áreas enxertadas, porque o paciente passou tanto tempo desconfortado com aquela prótese, com aquele incomodando, que a hora que ele põe, ele fala, tá bom, vamos logo que eu quero acabar com isso aqui que eu não aguento mais. Ele não tem essa felicidade da carga imediata que você coloca. Pra mim sempre foi muito claro isso. Uma emoção, uma conexão muito grande que a gente gera com todos os pacientes, porque é uma história de vida deles que une com a nossa história, com a história da nossa clínica, da nossa empresa, e poder proporcionar isso para eles é muito, muito gratificante. Mas vem grandes responsabilidades juntos, né? Como já diria o tio do Homem-Aranha. Porque essas responsabilidades, elas precisam estar todas muito bem ajustadas ali, porque não é só colocar 4 implantes, não sair fechando tratamentos, não, tem muita coisa por trás. Não é só porque travou um pouquinho que é carga imediata, tem que entender outros conceitos, né? Porque essas responsabilidades, elas estão juntas ali, a gente tem que saber lidar com elas, né? É isso aí. Em relação à prótese também depois, né? Colocação de 4 implantes, 6 implantes. Tem um conceito que a gente não falou, que acho que é muito importante, que bate na prótese, né? Para mim, toda cirurgia começa na prótese. Para você também, acredito isso, né?
E aí a gente vai falar de um conceito que é a osteotomia, né? Sim. E aí entra em outro tabu, né? Porque quem não está acostumado com isso fala assim, meu Deus, eu já não tenho osso, ainda tenho que tirar o osso. Sim. Sim, mas esse conceito da prótese, da osteotomia, os laboratórios, os pacientes, quem trabalha com prótese, é o que encanta, né? Você vê virar a prótese e ver o quanto ela tá lisinha ali, isso vai facilitar demais a higienização do paciente. Eu diria que hoje é primordial. É primordial. Isso, né? A gente consegue melhorar a higienização do paciente, né? Deixar com que a prótese fique tranquila, isso vai preservar a saúde gengival dos nossos implantes. E em relação até esconder, né, no sorriso gengival. Você tira um paciente de sorriso gengival, às vezes para um paciente com um sorriso normal. Sim. E aí, na hora que ele olha, ele tem que fazer um novo RG, porque lá já não... Aquele encaixe, aquela união entre a gengiva e a prótese fica muito feia, né, quando ela aparece ali, esteticamente fica muito... E a gente vê muito na literatura, em muitos casos, até no próprio Instagram, né, a gente que acompanha os casos de outros colegas, a gente vê uns casos absurdos desses que você fala assim... Isso é erro de planejamento. Sim. Isso aí, quem não entende os conceitos da prótese não consegue aplicar os conceitos da cirurgia. Porque mesmo que você tenha todos os conceitos do All-on-4 sedimentado, se você não pensar no conceito da prótese, na hora que você encaixar as duas peças... A gente faz ali essa saída do último implante, né? A região ideal ali para diminuir até o cantilever da prótese é que sai ali no segundo pré, né? Mas a maioria das vezes sai até no primeiro molar, quando a gente consegue muitas inclinar, vezes, né? E isso deixa um cantilever super pequenininho. A longevidade dessa prótese, do tratamento, né, fica muito, muito legal, né? Não vai ter o jeito que a gente consegue contornar os tecidos moles ao redor dos mini-pilares, isso aí traz uma longevidade gigantesca. Sim, sim. Não tem nenhum caso que a gente faça que não é feita osteotomia, né? A gente acho que quase 100%. Regulariza o rebordo ali de todos, e isso deixa uma prótese muito, muito bonita, né? Então, o próprio implantodontista tem que entender todos os conceitos da prótese também, pensar no que a gente chama de planejamento reverso, né? Exato. Fazer o planejamento antes para, de fato, chegar na cirurgia, e seja você ou não que vai fazer a prótese, né? Tem que estar tudo muito tem que estar falando todo mundo alinhado. a mesma linguagem, Isso aí. Que mais? Puxa vida, são tantos assuntos, tanta né? coisa, né? É tanta coisa que a gente tem para falar sobre o All-on-4. O que mais para mim foi gratificante no All-on-4 é simplesmente o fato de conseguir fazer uma cirurgia mais limpa, uma cirurgia que você consegue visualizar o campo, porque os descolamentos acabam sendo diferentes, às vezes, do que muita gente está acostumado, o trabalho com os tecidos, e aí aquele resultado que você fez ali em pouco tempo, em questão de meses, ali você vê uma mudança incrível, né? Sim. Uma mudança de padrão de gengiva que você não via, às vezes, porque o paciente tinha um problema periodontal gigantesco, né? Sim. E isso é uma realidade, né? A gente tem números altíssimos de pessoas com problemas dentários e desdentados, né? Sim. Eu acho que mais do que nunca é o futuro, talvez, Sim. ou o presente. É o presente. É o presente. A gente pensa muito também quando a gente pensa no All-on-4, na carga imediata, a resolução dos problemas dos pacientes, dessas histórias que eles carregam de vida, em resolver isso de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura, com uma previsibilidade muito, muito maior, né? Quando a gente conversa com os pacientes, até com gestores das clínicas, que fica aquela coisa, se der carga, se não der, a gente consegue fazer todo o planejamento do pré-operatório do paciente, da cirurgia e do pós-operatório de uma forma que encaixa muito legal na logística da clínica, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O marco do All-on-4 na minha vida como implantodontista e na vida das minhas empresas, das minhas clínicas, não foi só a técnica, né? Então, por isso que eu falo sempre que não é só o All-on-4, né? Porque tem essas coisas envolvidas juntas, né? E a gente está preparado para receber isso, para a logística da clínica, aumento da lucratividade. Se a pessoa não está preparada para tudo, às vezes é um tiro no pé. Às vezes é um tiro no pé, porque ela quer vender tanto que a hora que ela vai entregar não consegue, a hora que ela vai fazer a logística da prótese ela não consegue. Sim. E o aí... laboratório tem que estar muito bem alinhado. Exatamente. Né, porque isso tudo impacta. Os impactos, se a gente souber, na verdade, encaixar tudo certinho, o impacto é muito positivo e só impactos positivos, né? A virada da chave da minha clínica é essa. Sim.
Não tenho o que falar. Eu tenho extrema gratidão por todo mundo que me ensinou isso e hoje é o que eu quero passar, porque assim, eu até brinco um pouco assim com alguns alunos que vieram de outras indicações, né? E falaram assim, esse aqui não acredita no On4, esse aqui não acredita no On4. A hora que ele é picado pelo bichinho do On4, dificilmente ele volta. Dificilmente. Hoje, inúmeros alunos que foram lá de trás falaram pra gente, olha, essa mudança é incrível. E aí você vê ele fazendo On4, e não volta, mas você não vê ele fazendo. Não que 6 implantes sejam ruins, cada um tem a sua indicação. E muitas vezes a gente precisa fazer também, cada paciente tem um planejamento. Exato, né? Só de fato poder... É um leque a mais, né? Uma ferramenta a mais no seu leque. Isso, até para entender todo o impacto isso para o paciente também, né? Então, são só benefícios, né? Aqui a gente teve a clínica antes do On4, a clínica depois do On4, que mexeu em todos os setores da clínica, na venda, no atendimento, na logística, lucratividade, tudo. No jurídico, é algo que foi uma evolução. E né? hoje vocês se tornaram referência, né? Referência na cidade, referência na região. Na verdade, o For Surgery já atingiu o Brasil todo, né? A gente tem aluno em quase todos os estados. A gente tem aluno em todos os estados. Todos os estados, Todos os estados já. Então, isso é muito gratificante, poder passar para frente o benefício que causou pra gente, né? E hoje a gente está espalhando aí todo esse conhecimento. O mais gratificante não é você pegar o conhecimento e guardar para você. É conseguir levar para outro que vai conseguir desenvolver melhor ou até trazer coisas novas Sim. que você não conseguiu naquele momento. Sim. Né? Eu acho fantástico isso. Gratificante como cirurgião dentista para o atendimento dos pacientes e também para poder passar isso para outros colegas, fazer levar todos esses benefícios para outras clínicas também. Exato. Né? Eu me sinto muito realizada de poder fazer isso e te agradeço por estar junto comigo nesse projeto também. Eu que agradeço. A gente conhece pessoas na nossa carreira que mudam as nossas vidas, né? E levam a gente para outros patamares. E eu acho que esse é o caminho mesmo. E acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar com o próximo, né? Vão vir pessoas nas nossas vidas e a gente vai abraçar elas e elas vão seguir outros caminhos e vão voar muito mais, às vezes até do que a gente. Sim. Né? Os benefícios são tão grandes que a gente não consegue não compartilhar, né? Então é isso que a gente faz com o For Surgery aqui no YouTube também. E aproveito para agradecer a sua presença. A gente está o tempo inteiro, dia a dia, junto, mas a presença na frente das câmeras também. Eu agradeço vocês. Obrigada por ter vindo, por participar. A galera estava me cobrando já lá no Instagram para que a gente pudesse gravar. Tem muito mais conteúdo aí que a gente gera o tempo inteiro, né, Sérgio? Mas faltava aqui o podcast. Não é o primeiro forecast, mas é o primeiro com você, mas com certeza não é o último, porque a gente tem assunto para dar pano para manga aí, para conversar quanto tempo a gente quiser, né, sobre a On4 e tudo que envolve. Aproveito para já agradecer todos que estão assistindo, pedir para que vocês curtam o nosso vídeo, compartilhem, deixem like, vão lá no Instagram, façam perguntas, aqui no YouTube, curte, compartilha. Se tem algum dentista que você conhece que já faz a On4, encaminha para ele. Para quem não faz também, estamos aqui para a gente poder ir trabalhando esses conceitos cada vez mais, né, Sérgio? E é isso. Primeiro eu queria agradecer a vocês a oportunidade, mais uma das oportunidades, né, de estar aqui, de estar dividindo conhecimento com vocês. E obrigado a vocês que estão aqui, visualizaram, deixaram um pouquinho aí o tempo de vocês para aprender um pouco mais, para conhecer um pouco mais. E com certeza, tamo junto. Tamo junto sempre, tamo junto diariamente, mas quando vem aqui é só mostrar para o público também o quanto a gente está à disposição para ajudar sempre, Sim. né? E sigam a gente nas redes sociais, vou colocar aqui embaixo o arroba do meu Instagram, o arroba do Sérgio, o arroba do For Surgery, e no canal aqui no YouTube também, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, e precisando de qualquer coisa, estão no Instagram, deixem aqui perguntas também, se teve algo que com certeza a gente não, possível aqui em alguns minutos responder toda a demanda, né? Eu acabei colocando algumas coisas aqui que é o que normalmente o pessoal acaba perguntando com mais frequência, mas tem bastante coisa e nós estamos à disposição sempre, né? Sempre. É isso aí.